Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do curso. Nessa aula nós daremos continuidade com conteúdo sobre multiplicação. E nesta aula nós resolveremos as propriedades da multiplicação. Nas propriedades da multiplicação, ela contém a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Propriedade comutativa, ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, afinal, o que são fatores e o que é produto? Lembra que na aula anterior eu havia comentado, vamos supor, nós temos 7 vezes 5. O 7 e o 5, eles são chamados de fatores. 7 vezes 5 são 35. E o resultado é chamado de produto. Ou seja, fatores é a multiplicação dos números e o produto é o resultado desta multiplicação. Então, ele diz que se nós alterarmos os fatores, o produto continuará sendo o mesmo. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos 8 vezes 5. 8 vezes 5 são 40. Mas se nós fazermos 5 vezes 8, isso aqui é 40. Por nós termos os dois resultados iguais, nós falamos que a propriedade comutativa é válida na multiplicação. A segunda propriedade é a propriedade associativa. O que diz essa propriedade? Essa propriedade diz que a ordem dos agrupamentos dos fatores não altera o produto. Os fatores nós já sabemos que são os números que vão ser multiplicados. Então, se nós agruparmos esses números, o resultado tem que continuar sendo o mesmo. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos 5 vezes 5, que multiplica 2. Neste caso, nós colocamos o parênteses entre o 7 e o 5. Quando tem parênteses para nós, simboliza ordem de prioridade. Ou seja, o primeiro passo é nós realizarmos a multiplicação dentro do parênteses, depois, com o resultado desse parênteses, nós multiplicamos com outro fator. Então, 7 vezes 5 são 35. Então, nós vamos pegar o resultado dessa multiplicação desses dois fatores e agora nós vamos multiplicar com 2. E 35 vezes 2 são 70. Agora, ao invés de nós agruparmos o 7 e o 5, nós iremos agrupar o 5 e o 2. Então, apareceu parênteses, é ordem de prioridade. Ou seja, 5 vezes 2 são 10. Agora, nós vamos pegar o resultado dessa multiplicação e vamos multiplicar por 7. E 10 vezes 7 são 70. Como nós obtivemos os dois resultados dos dois lados, então nós falamos que a propriedade associativa é válida na multiplicação. E agora nós iremos ver a propriedade do elemento neutro. O que é elemento neutro? Elemento neutro é um número que, naquela operação, ela não irá influenciar no resultado. Nós sabemos que o elemento neutro da adição é o zero. Porque se nós pegarmos, por exemplo, 2 mais 0, isso aqui vai continuar sendo 2. Se eu pegar 100 mais 0, isso aqui continua sendo 100. Então, o elemento neutro da adição é o zero. Já na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Porque ele fala assim, ó, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, pois qualquer número multiplicado por 1 será ele mesmo. Então, vamos supor, se nós pegarmos 5 vezes 1 é 5, 9 vezes 1 é 9, ou seja, qualquer número multiplicado por 1 sempre será ele mesmo. Então, nós falamos que o elemento neutro, sendo 1, ele é válido na multiplicação. E agora nós vamos para a propriedade distributiva. A propriedade distributiva nos permite distribuir uma operação como uma multiplicação ou uma adição, por diferentes termos em uma expressão. Por exemplo, a expressão A que multiplica, abre parênteses, B mais C, deve ser igual ao termo A que multiplica B mais o termo A que multiplica o C, pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil a compreensão. Neste exemplo, nós temos o seguinte: 3 que multiplica, abre parênteses,
4 mais 2. O que nós temos que fazer? Nós vamos pegar esse 3, vai multiplicar o 4, e esse 3 vai multiplicar o 2. Então, nós vamos ter 3 vezes 4, mais... Se aqui fosse menos, nós iríamos colocar um sinalzinho de menos. Mas como é mais, nós vamos colocar mais. E agora, 3 vezes 2, que é isso daqui, 3 vezes 2. Então, 3 vezes 4 são 12. E 3 vezes 2 são 6. Se nós somarmos 12 mais 6, é igual a 18. Agora, vamos supor que nós não quiséssemos fazer a propriedade distributiva. Será que daria o mesmo resultado? Vamos ver isso. Vamos supor que nós temos 3 vezes, abre parênteses, 4 mais 2. Parênteses simboliza para nós ordem de prioridade. Então, primeiro nós resolvemos o que está dentro do parênteses e depois nós resolvemos as demais coisas. Então, nós vamos ter 3 que multiplica. 4 mais 2 são 6. 6 vezes 3 são 18. Então, nós obtivemos um resultado de 18 e aqui nós também encontramos um resultado de 18. Por isso que nós falamos que a propriedade distributiva ela é válida na operação da multiplicação, porque você fazendo ou não a propriedade distributiva sempre dará o mesmo resultado. Agora eu coloquei aqui alguns exercícios para nós praticarmos essas propriedades. Vamos lá. Primeiramente, nós iremos resolver o exercício da propriedade associativa. Na letra A, nós temos 2, que multiplica 3, que multiplica 4. Lembrando que a propriedade associativa, ela diz que nós podemos agrupar os nossos fatores de diferentes formas que o produto, ou seja, o resultado, deve continuar sendo o mesmo. Então, vamos ver isso. 2 vezes 3 são 6. Então, nós vamos ter 6 que multiplica 4. Isso daqui vai nos resultar em 24. Agora, vamos supor que nós vamos agora agrupar o 3 e o 4. Então, nós vamos ter 2 que multiplica 3, que multiplica 4. Ao invés de nós agruparmos o 2 e o 3, nós temos que agrupar o 3 e o 4. Vamos ver se dá o mesmo resultado. Então, nós vamos ter 2 que multiplica 3 vezes 4 são 12. 12 vezes 2 são 24. Como deu o mesmo resultado, significa que a propriedade associativa é válida na propriedade da multiplicação. Agora, nós vamos para a nossa letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Nós temos, abre parênteses, 5 vezes 6, que multiplica 2. Então, vamos lá. 5 vezes 6 são 30. Agora, nós vamos pegar esse 30 e vamos multiplicar com 2. 30 vezes 2 são 60. Agora, ao invés de nós agruparmos o 5 e o 6, nós iremos agrupar o 6 e o 2. E nós vamos ver se dará o mesmo resultado. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter 5, que multiplica 6, que multiplica 2. E nós iremos agrupar esses dois. Então, nós vamos ter 5, que multiplica 6 vezes 2, são 12. 5 vezes 12, são 60. Como deu o mesmo resultado, isso significa que a propriedade associativa é válida na operação da multiplicação. Agora, nós iremos resolver a letra C. 4, que multiplica 8, que multiplica 2. 4 vezes 8 são 32. Agora, nós temos 32 vezes 2. 2 vezes 2 são 4 e 2 vezes 3 são 6. Então, nós tivemos um total de 64. Agora, ao invés de nós agruparmos o 4 e o 8, nós iremos agrupar o 8 e o 2 e vermos se dá o mesmo resultado. Então, nós vamos ter 4, que multiplica 8, que multiplica 2. Iremos agrupar esses dois fatores. Então, nós vamos ter 4 que multiplica 8 vezes 2, são 16. Agora, nós temos 16 vezes 4. 4 vezes 6 são 24. Fica o 4 e sobe o 2. 4 vezes 1 são 4. 4 mais 2 são 6. Como deu o mesmo resultado, nós podemos afirmar que a propriedade associativa, mais uma vez, foi válida na operação da multiplicação. Agora, nós iremos trabalhar na propriedade distributiva. A propriedade diz que nós podemos distribuir
a operação dentro de uma adição ou dentro de uma multiplicação. Vamos ver isso melhor com alguns exemplos. Nós temos 2 que multiplica 3 mais 4. O primeiro passo vai ser nós pegarmos esse 2 multiplicar com 3 e pegar esse 2 e multiplicar com 4. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 são 6. Mais. Por que mais, professora? Por conta dessa operação. Se aqui tivesse menos, nós iríamos colocar menos. Então, 2 vezes 4 são 8. Agora, 8 mais 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foi 14. Esse resultado tem que ser igual a se nós fazermos 2 que multiplica 3 mais 4. Ao invés de nós realizarmos a propriedade distributiva aqui, nós iremos realizar a soma e depois a multiplicação. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter 2 que multiplica 3 mais 4 são 7. 7 vezes 2 são 14. Como os dois lados deu o mesmo resultado, então nós falamos que a propriedade distributiva é válida na operação da multiplicação. Porque eu fazendo a distributiva e eu realizando primeiro a soma e depois a multiplicação, foi dado o mesmo resultado. A letra B nós temos 5 que multiplica 6 menos 2. Primeiramente, nós iremos realizar a distributiva dentro do parênteses. Então, nós vamos ter o 5 vai multiplicar o 6 e o 5 vai multiplicar o menos 2. 5 vezes 6 são 30. Menos, agora 5 vezes 2. 5 vezes 2 são 10. 30 menos 10 são 20. Agora, o que nós vamos fazer? Nós iremos pegar essa mesma expressão, então nós temos 5 vezes 6 menos 2. Primeiro, nós iremos realizar essa subtração e depois calcular a multiplicação. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter 6 menos 2 são 4. Então, nós vamos ter 5 vezes 4 e 5 vezes 4 são 20. Então, aqui nós encontramos que os dois lados, tanto fazendo a operação da distributiva, quanto realizando a soma ou a subtração primeiro, ambos os lados deu o mesmo resultado. Logo, a propriedade distributiva foi válida na operação da multiplicação. Na letra C, nós temos, abre parênteses, 4 mais 2, que multiplica 3. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse 3, vamos multiplicar com 2, e esse 3 nós iremos multiplicar com 4. Então, aqui nós vamos ter 3 vezes 4 são 12, mais 3 vezes 2 são 6. 6 mais 12, isso aqui nos resultou a 18. Agora, nós vamos fazer o mesmo exercício, entretanto, calculando a soma primeiro. Então, 4 mais 2 são 6. Então, nós vamos ter 6 vezes 3 e 3 vezes 6 são 18. Como deu o mesmo resultado, significa que, mais uma vez, a propriedade distributiva foi válida na operação da multiplicação. Agora, nós vamos para o próximo exercício. A propriedade comutativa, ela diz que se nós alterarmos os fatores, o produto continuará sendo o mesmo. Ou seja, a ordem do fator não altera o produto. 6 vezes 8. Quanto é 6 vezes 8? Nós sabemos que 6 vezes 8 são 48. Será que se eu fazer 8 vezes 6 dará o mesmo resultado? Sim, porque 6 vezes 8 também são 48. Então, indiferente da ordem, se eu fazer 6 vezes 8, como fazer 8 vezes 6, ambos vão dar o mesmo resultado, porque na multiplicação é válido a propriedade comutativa. Agora, nós iremos para a nossa letra B. Na letra B, nós temos 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Será que se nós fazermos 3 vezes 2, também será igual a 6? Sim, por quê? Porque também é válido a propriedade comutativa na multiplicação. 2 vezes 3 e 3 vezes 6, ambos dão o mesmo resultado. Na letra C, nós temos 5 vezes 4. 5 vezes 4 são 20. Será que se eu fazer 4 vezes 5, também dará o mesmo resultado? Sim, porque 4 vezes 5
são 20 e 5 vezes 4 também são 20. Ou seja, se eu alterar os meus fatores, ou seja, que são os números que estão multiplicando, o meu produto, ou seja, que é o resultado da multiplicação, sempre continuará sendo o mesmo. Isso acontece porque na multiplicação é válida a propriedade comutativa. Agora, nós iremos trabalhar com multiplicação de números inteiros. O que são números inteiros? Quando nós trabalhamos com números inteiros, nós estamos falando que nós estamos trabalhando dentro de um conjunto que vai possuir tanto os números positivos quanto os números negativos. E agora nós iremos aprender jogo de sinais. E esse jogo de sinal, ele vai servir tanto para multiplicação quanto para divisão. Ou seja, todas as vezes em que nós trabalhamos com sinais iguais, ou seja, mais com mais e menos com menos, isso sempre irá nos resultar em um sinal positivo, ou seja, irá resultar em mais. Agora, quando nós trabalhamos tanto na multiplicação quanto na divisão de sinais diferentes, ou seja, mais com menos ou menos com mais, isso sempre irá nos resultar em um sinal negativo, ou seja, negativo irá ser representado por esse símbolo. Então, vamos ver algum exemplo. No primeiro, nós temos 4 vezes 6. Então, nós temos 4 que multiplica menos 6. Então, 6 vezes 4 são 24. O 4, ele está positivo. Por que positivo, professora? Porque quando o número não tem sinal, simboliza-se que ele é positivo. Então, mais com menos é menos, ou seja, sinais diferentes é sempre negativo. Então, primeiro nós temos menos 24. No segundo, nós temos 8 vezes 3. 3 vezes 8 são 24. Aí nós temos menos 8 e menos 3. Não são sinais iguais? Menos com menos se torna mais. Sinais iguais é sempre positivo. Agora, no segundo, nós temos 5 vezes 7. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, são 35. Como nós estamos trabalhando com sinais iguais, ou seja, menos 5 e menos 7, isso nos resulta em um sinal positivo, porque sinais iguais é sempre positivo. E por último, nós temos 22 vezes 3. Nós sabemos que 22 vezes 3 ou 3 vezes 22, isso nos resulta em 66. Mas, como nós estamos trabalhando com sinais diferentes, por que é diferente, professora? Porque o 22 está positivo e o 3 está negativo. Então, sinais diferentes é sempre negativo. Portanto, essa conta nos resulta em menos 66. Então, uma forma bem simples de você não esquecer o jogo de sinal, tanto na multiplicação quanto na divisão, é só você lembrar. Todas as vezes em que você trabalhar com sinais diferentes, será sempre negativo. E todas as vezes que você trabalhar com sinais iguais, isso sempre resultará num sinal positivo. Pessoal, então finalizamos aqui mais uma aula do nosso curso. Essa aula foi sobre as propriedades da multiplicação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que principalmente que essa aula tenha te ajudado. Deus te abençoe, ótimos estudos, se cuida e nós te esperamos para nossas próximas aulas.